Qual que é a minha regra pra você viver bem? Ah, Duda, eu quero ficar rico, mas eu não quero fazer isso. Você não vai ficar rico nunca. Você não vai sair da pobreza se uma parte do teu salário não for investido todo mês. Por quê? Ah, Duda, só sobrou 50. É o máximo que dá? Então tá bom. Ah, sobrou 100. É 20. Que você conseguir, quanto menos conta e boleto você tiver, mais vai sobrar aqui. Não, Mega Sena não é amigo do enriquecimento. Jogo do tigrinho não é jogo de aposta, né? Nessas pestes aí nada é amigo do enriquecimento. Quais são os únicos amigos do enriquecimento? Hoje em dia, tem várias fórmulas de divisão de salário. Então, por exemplo, tem um método que chama 50, 30, 20. Como que funciona? Você vai pegar 50% da sua renda para pagar suas contas e necessidades aí e tal, 30% para você gastar com o que você quiser, para curtir um pouco, e 20% para você investir. Tem outra fórmula que é a 50, 10, 10, 10, 10, 10. É tipo assim, 50% para pagar conta, 10% para investir no estudo, 10% para investir no banco, 10% para curtir, enfim, tem um monte de fórmula. Só que é muito difícil você padronizar isso, porque cada um tem uma vida. Tem um pintor aí, talvez, que é solteirão, uma pintora aí que é solteirona, mora na casa dos pais ainda, tem outro pintor ou pintora ali que tem 7 filhos para criar, paga aluguel, né? Muda totalmente. Então, qual que é a minha regra para você viver bem? Porque tem um ponto que é assim, se você quer mudar de vida e enriquecer, não é opcional, é obrigatório você investir uma parte do que você ganha todo mês. Ah, Duda, eu quero ficar rico, mas eu não quero fazer isso. Você não vai ficar rico nunca. Não é tipo assim, ai, vai ser difícil. Não vai. Você não vai sair da pobreza se uma parte do teu salário não for investido todo mês. Por quê? Ganho um dinheirinho, vou comprar um tênis, vou comprar um relógio caro pra caramba, vou comprar aquele celular de última geração. Aí a pessoa continua lascada, tendo coisas de rico. A ideia aqui é você ter investimento, porque você muda de vida quando você começa a ter um patrimônio financeiro no banco, na corretora, investido onde quer que seja. Então, vai ser um processo, vai ser um passo a passo, que a pessoa vai ter que fazer algumas escolhas, vai ter que fazer algumas mudanças, né? E aí, a minha regra é, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. O máximo que você puder, você vai investir. Ah, Duda, só sobrou 50. É o máximo que dá? Então tá bom. Ah, sobrou 100. 20. Que você conseguir, sem deixar de pagar suas contas, só que aí você pensa, quanto menos conta e boleto você tiver, mais vai sobrar aqui. E sem deixar de curtir um pouco, porque a gente trabalha muito, a gente merece curtir, pegar um cineminha, sair de vez em quando. Quanto mais simples for a sua curtição, mais dinheiro vai sobrar pra você investir. Então tenta planejar a sua vida assim, ó. Você vai ter o seu custo, você vai ter o seu lazer, vai ter uma parte que você tem que investir. Se você tem muito custo, porque tem gente que ganha 3 pau e o custo é 8. Tem gente que ganha 10 e o custo é 20. Isso não é só questão de quem ganha pouco. Eu conheço pessoas, principalmente médico, tem um monte de médico que segue meu canal, o cara ganha mais de 30 pau, tá todo endividado. Por quê? Porque o custo de vida não é compatível com o que ele ganha, por mais que ele tenha um salário alto. Então, você vai ter que ver quanto você ganha, vai tentar reduzir ao máximo o seu custo, vai tentar simplificar aqui na parte do lazer, da diversão, da curtição e tal, para você investir uma parte do que você ganha todo mês. Porque é esse ponto aqui que vai fazer com que o seu patrimônio cresça e você comece a ter dinheiro. Pra quê? Pra ser rico? Ok. Pra montar uma empresa? Pode ser. Mas o ponto é, se você gasta tudo que você ganha, você não vai evoluir em nada. Porque você vai ser sempre aquele cara que tá vivendo no limite e vai viver até morrer nessa situação. Então, divida o teu salário assim. Custo, o mínimo possível. Simplicidade. Curte com simplicidade. E invista todo mês para que você tenha uma grana para poder investir, inclusive no seu trabalho, na sua empresa, né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso à educação financeira na escola, no ensino médio, na faculdade. E é algo extremamente necessário, porque educação financeira é uma coisa. Ser competente em qualquer outra área é outra coisa. Você pode ser o melhor pintor do mundo, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, você pode ser o melhor político do mundo, cientista do mundo. Nada disso tem a ver e nada disso garante que você vai saber lidar com seu dinheiro de forma inteligente. Só que como não tem aula disso na escola, a gente acha que não é algo a ser estudado. Na escola eu aprendo português, matemática, história, geografia e ciências. Dinheiro não interessa. E como não? Contando educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, a gente passa mais ou menos 16 mil horas estudando para ter um emprego e ganhar dinheiro. E a gente não passa 30 minutos da nossa vida estudando o que fazer e como usar esse dinheiro. Então, educação financeira é fundamental porque, independente da tua formação, você precisa estudar sobre dinheiro, como lidar com dinheiro, emoções financeiras, inteligência financeira, organização financeira. Não pensa que isso aprende com a vida. Não, isso aprende com a vida. Se aprendesse com a vida, nenhum pobre morreria, né, velho? Nenhum velho morreria pobre, né? Viveu 80 anos, aprendeu alguma... Não aprende. A gente precisa estudar. A vida não te ensinou. Bora correr atrás agora pra aprender sobre isso? Mano, tá aqui de graça.
É a opção da pessoa que tá lá em casa. Porque tem gente que, não, mas a escola não me ensinou. Não, mas eu não aprendi, o sistema não me ajuda. O política não me ajuda. O que te impede de assistir esse podcast aqui? O que te impede? Quem é que te obriga a gastar tempo com coisas fúteis, às vezes, talvez, e não se empenhar um pouquinho em aprender sobre educação financeira? E se uma pessoa ela é desorganizada na vida pessoal dela, tem uma tendência muito grande em ser desorganizada na vida profissional dela. Que a pessoa que é ruim com CPF vai também ser ruim com CNPJ, a não ser que aprenda e estude. Então, isso tem muito a ver com organização financeira. Você se mata lá, você é a dona da empresa, se esforça, corre atrás, o estresse é todo seu e o ajudante ganha mais que você no final das contas. Pô, assume a empresa aí então, caramba, né? Então é tudo uma questão de planejamento. É você, a sua vida, não tô falando da tua empresa, não tô falando do seu trabalho, não tô falando do seu pincel. Tô falando, a tua vida financeira é organizada? Você sabe pra onde vai o seu dinheiro? Você sabe quanto entra? Ou qual é a média que entra? Quanto você pode gastar? Quanto que sobra? Se sobra. Porque o que eu mais ouço é a gente falando assim, Duda do céu, trabalhei o mês inteiro, no sexto dia útil já não tinha mais nada e não sei nem pra onde fui. Sim, velho! Você trabalhou que nem uma mula por 30 dias pra em um dia gastar tudo e não saber pra onde foi? É organização financeira. É um dos pilares da educação financeira aí pra gente resolver esse problema tanto na nossa vida pessoal quanto empresarial, né? Eu não tô nem falando de investimento, não tô nem falando de inflação, de CDB. Tô falando assim, quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Você não precisa ser um especialista de Harvard pra saber isso. E, inclusive, tem alguns personal, financer, esses caras que ajudam a mentorear pessoas e dar uma assessoria financeira. O cara cobra 10 pau pra uma consulta de 1 hora. Sabe o que ele faz nessa 1 hora? Escreve aqui tudo que você ganha, tudo que você gasta, porque eu quero ver um highlight de você. Caramba, você não consegue fazer isso sozinho? Você precisa de alguém pagar 10 mil pro cara fazer isso pra você? Verdade. Então, não tô nem falando de algo difícil. Ai, você tem que estudar e fazer curso. Não. Quanto você ganha, qual o seu salário, qual a renda extra, quanto que você gasta na sua vida, alimentação, moradia, gasolina, um monte de coisa assim que você vai botando no papel pra você ver se tá fazendo sentido ou não. Se você tem que aumentar a sua renda, se você tem que diminuir os seus gastos, porque a conta tem que bater de alguma forma. E se você não consegue fazer isso na sua vida, imagina numa empresa que tem muito mais fatores envolvidos, tem profissional, tem funcionário pra pagar, tem material pra comprar. Então tudo começa nisso e a questão da mentalidade. Eu preciso me organizar. Não tem como eu botar minha casa em ordem se eu não sei como é que tá a minha situação. O enriquecimento, ele tem 3 amigos. Não, Mega Sena não é amigo do enriquecimento. Jogo do tigrinho não é, jogo de aposta, né? Nessas peças aí nada é amigo do enriquecimento. Quais são os únicos amigos do enriquecimento? Trabalho, simplicidade e investimento. Imagina que é um tripé. Se você tirar qualquer um, ele cai. Tirou o trabalho, não vai ter dinheiro. Tirou a simplicidade, vai gastar sua ostentação, vai ser o dublê de rico, que é o cara que tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro no banco. E tirou o investimento. Também não adianta, porque você não vai multiplicar seu patrimônio. Tem muitas coisas que eu trago que são óbvias, só que a gente tem que ser relembrado das coisas óbvias. Você quer enriquecer? Trabalho, simplicidade e investimento. E eu vou falar, galera, leia livros. Ah, Duda, mas eu não sei ler. Audiobook, mas alguma coisa. Leia livros. Eu aprendo demais com livro. Você vai ser sempre ruim se você tem essa mentalidade. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não tenho nada pra aprender. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que aprender. E uma coisa que eu aprendi num dos livros que eu li, que é Os Segredos da Mente Milionária, se você quer enriquecer, você tem que se tornar seu próprio chefe. Ou abrir um negócio, ou você ter um trampo que você ganha de acordo com o seu trabalho e não um salário fixo no final do mês. A gente tem investimentos, gastos, que são ativos e passivos. O que é o ativo? É aquele gasto que você vai, aquela coisa que você vai gastar, só que ela vai te dar um retorno. E o passivo é aquilo que você gasta, vai te dar um prazer momentâneo e acabou. Literalmente. Por exemplo, tem gente que gasta tudo com balada. Vai lá, toma, vai. Várias bebidas caras, caju baldinho. Um dia depois, para o ralo. Foi uma experiência. Agora, é um investimento que, mano, você tá gastando, mas aquilo vai te dar um retorno e vai fazer você crescer muito mais, né? E é essa mentalidade, o brasileiro tem essa cultura da ostentação, que é gastar dinheiro pra impressionar os outros. Gastar dinheiro com tênis caro, eu também já fui assim. Gastar dinheiro com roupa cara, gastar dinheiro com carro caro, porque é o status. Mas o status, ele é inimigo do enriquecimento. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Só que o brasileiro, ele quer gastar dinheiro com que as pessoas vão ver. Ó minha camisa da marca tal, ó meu tênis caro pra caramba. Tenta simplificar e ter um carro que atende a sua necessidade. Tá bom demais. Entende? Não precisa ser um carro zero, um carro super novo, porque hoje em dia, depois de alimentação, o maior gasto do brasileiro é com carro. Então, é um filho. O bicho vai gasolina, vai IPVA, é seguro, é licenciamento, é mecânica, é pneu, é troca de óleo, é coisa pra caramba. Você tem que tomar cuidado. Se você compra um carro mais caro, o IPVA vai ser mais caro, seguro, tudo vai ser mais caro. Mas o que eu falaria é, com relação ao carro, sim,
simplifica. Simplifica, sabe? Compra uma coisa dentro da sua realidade. Hoje eu tenho um carro mais legal, mas a vida toda eu tive Celta. Agora, se é um cara, por exemplo, se fosse um cara que trabalha home office, que não faz nada, trabalha de casa ou ar-condicionado, eu falaria, mano, você não precisa de um carro. Hoje, quem eu acho que precisa de um carro? Alguém que depende dele pra trabalhar e alguém que tem filho. Eu acho complicado uma pessoa que tem família não ter carro hoje em dia, porque nem sempre dá pra você confiar em motorista de aplicativo. Meu bairro, por exemplo, que é um bairro mais simples, já teve vezes que eu fiquei 40 minutos esperando lá, ninguém aceitava a corrida. Então, o carro tem a questão do desejo e a questão da necessidade. Tem muita gente que gosta de carro pelo desejo, principalmente homem. Mulher também, mas homem, né, cresce jogando Need for Speed, né, os videogames lá e tal. Já é um prazer pro homem ter um carro, né? Só que hoje, se você é um jovem que mora com seus pais e trabalha home office, eu não teria. É muito custo, é um trânsito absurdo, é IPVA, é seguro. Só que eu tô falando de uma pessoa que não tem necessidade de ter um carro. Agora, se você tem filho, pra mim já é obrigatório você ter hoje em dia, entende? Ó, vou te falar, esses dias eu tava num evento, foi num evento chique. Era tipo um encontro, né, de pessoal da incorporação. Eram umas 11 horas. Eu fiquei 40 minutos esperando. Fiquei 40 minutos da Vila Olímpia até Osasco. Cara, deve dar, sei lá, não sei, uns 15 quilômetros. Tava R$120. E mesmo assim ninguém aceitava. Porque uma coisa tá barato. Aí você pensa, pô, tá muito barato. Por que ninguém tá aceitando? 120 conto. Pô, eu iria buscar alguém lá por 120 conto, né? Ninguém aceita. Por quê? Porque os caras não querem levar você pra bairro quebrada. Tem medo de ser roubado. E olha que meu bairro nem é quebrado. É um bairro normalzinho assim, né? Às vezes é 20 minutos esperando. Ninguém quer pegar lá. Então, imagina se a pessoa tem filho. Tem que levar alguém no hospital. Eu vou fazer o quê? 2 horas da madrugada. Se nem às 11 aceitam, imagina 2 horas o filho morrendo, né? Então, eu acho que tem que ver a questão do quão necessário é para a situação da pessoa. E eu acho que isso vai ser uma tendência cada vez mais, que eu tenho me inteirado muito do mercado imobiliário, né? Cara, hoje em dia a maioria esmagadora dos prédios sendo construídos tem 30% só de vaga de carro. A maioria dos apartamentos hoje não tem mais vaga. Então, ou o governo vai ter que melhorar muito o transporte público, que ainda é muito caótico. Então, ou vai ter que ter ainda mais aplicativo para fazer concorrência com o Uber. Só que, cara, tá difícil, tá muito caro, não aceitam para levar, então eu hoje não consigo ficar sem carro. Embora eu prefira muito andar de trem para muito lugar por causa da questão do trânsito. Tem a situação em que a pessoa quer o carro simplesmente pelo desejo de ter um carro, mas não precisa. Eu tenho um amigo meu, ele tinha um carro, aí ele viu que o carro ficava mais parado do que outra coisa. Aí paga seguro, IPVA, um monte de frescura. Aí ele vendeu o carro, investiu o dinheiro e com a renda passiva que gerava aquilo, ele andava de Uber sempre que ele precisava e ainda sobrava uma grana. Só que é isso, ele é jovem, não é casado, mora com os pais, né, trabalhava tranquilo. Então, dependendo da situação, acho que não é questão de luxo, é questão de necessidade de ter um carro mesmo hoje.